Olá, pessoal. Chegamos finalmente na nossa 19ª aula. A 20ª aula será a aula de encerramento. Não mais de eletrônica. Não mais de telecomunicação. Não mais de rede wireless. Acho que é uma aula bonita também. É um curso extenso. Foi construído de forma extensa. Foram 2 meses de ensino. 2 meses de aula para vencer toda a programação. Poxa, eu dou uma aula, dava um curso presencial num sábado. Normalmente os alunos saem vesgo da sala de aula. O índice de alunos que repetiam o curso era muito grande. Agora eu construí um curso lento, com bastante conteúdo, abordando os principais problemas das telecomunicações que estão envolvendo os provedores de internet. Essa é a nossa 19ª aula. Bom, vou começar me dirigindo a vocês e dizendo o que eu penso de um instalador de antena. Essa profissional, eu observo ao longo da vida que tem 3 características importantes. Ele é ladino, capcioso e sutil. Eu posso estar errado, é a minha opinião. Um provedor de internet é ladino, capcioso e sutil. Ele tem uma habilidade de se encontrar com o certo, de deduzir o certo com o mínimo possível de evidências. Claro, se eu tenho que te fazer um grande discurso para te explicar alguma coisa, tu demora para deduzir o certo. Mas se tu consegues deduzir o certo que eu estou te explicando com pouca explicação minha, tu tem essas características, tu é capcioso, tu é sutil. Eu penso isso dos provedores de internet e dos instaladores. Tem um jeito assim de aprender muito veloz. Muito pessoal. Eu conheço técnicos que eu explico, ele não entende nada. 10 minutos depois ele me explica o que eu expliquei melhor do que eu expliquei. Acredita? É o jeito dele de fazer a metamorfose do conhecimento dentro da cabeça dele. Para sustentar esse pensamento, eu vou fazer para vocês 13 perguntas. Olhem só. Quando você está andando de rádio, está andando de carro, né, e liga o rádio do carro, gasta mais gasolina? Poxa, porque tu ligou o rádio de carro, gasta mais gasolina? Sustentem o sim. Ou sustentem o não. Outra pergunta. Por que um pássaro não morre quando pousa num fio de alta tensão? Poxa, 133 mil volts. A segunda. Um aterramento pode ter 0 ohms? 0. Não 0,5, 0,6. Pode um aterramento ter 0 ohms? Agora uma pergunta capciosa. Como se escreve 0 em algarismo romanos? Uma pergunta sutil. Quais são as grandezas fundamentais das telecomunicações, dos assuntos que nós discutimos aqui? Quais são as grandezas? Sabe o que é grandeza? Não é unidade, não é intensidade. Qual é a grandeza? Por exemplo, a intensidade seria 220. Entendeu? Uma grandeza física seria a potência. A intensidade seria 100. A unidade seria miliwatt ou watt. Quais são as grandezas fundamentais da telecomunicação? Agora, uma outra pergunta capciosa.
Se você tomar uma xícara de café quente, a sua temperatura corporal aumenta? Sustentem o sim ou não. Agora, uma pergunta ladina. Se o seu barco afundasse e você fosse parar numa ilha muito isolada, diga 3 coisas que você gostaria de ter levado junto. Olha, essa pergunta aqui não é elaborada por mim, essa pergunta elaborada por pessoas que buscam a intimidade humana. Uma pergunta sutil. Se não existe tamanho negativo, entenderam? Se não existe tamanho negativo, claro, a coisa pode ser pequenininho, mas não pode ser menor que 0, certo? Qual a diferença numérica? O que diferencia numericamente a altura da profundidade? Entenderam a pergunta? Pode 2 trens correndo ao mesmo tempo sobre o mesmo trilho na mesma direção e não colidirem? Não fechar os 2 trens? Os 2 estão correndo ao mesmo tempo, no mesmo trilho, na mesma direção. Eles podem não colidirem? Essa é uma pergunta sutil. Agora, uma pergunta capciosa. O nada existe? Quem quiser discutir essa pergunta, vamos ver agora. Quero falar para vocês, antes de eu trocar, sobre essa aula número 19, fazer um depoimento. Ensinar e aprender são 2 comportamentos muito difíceis. Qual na opinião de vocês é o mais difícil? Ensinar ou aprender? Para ensinar o que eu ensinei nesse curso aqui, foram precisos de 10 pessoas trabalhando. Você pode aprender sozinho. No entanto, o curso foi caro para ensinar e foi caro para aprender. Eu desejo que o nosso extenso curso tenha tido um final que vocês tenham aprendido muito mais do que eu. Muito mais do que eu tenha ensinado a vocês. Pode. O conhecimento é como uma avalanche que se agrega umas às outras, formando um grande bloco que vai abrindo caminhos novos. Porque eu te ensino uma coisa, tu gruda no conhecimento que tu já tinha, tu te enriquece com o conhecimento de outro, logo tu sabe mais que eu. Porque tu não soma aquilo que eu te dei de inputs com outros inputs, logo tu sabes mais que eu. Como um rádio cliente. Mas sai de dentro de nós com uma emoção que está modulada com a razão. Entendeu? Conhecimento entra como se fosse um rádio cliente. Através do canal da emoção. Mas ele sai de dentro de nós, misturado de emoção e razão. Aqui dentro nós racionalizamos a emoção. E quando eu falo, eu preciso ser racional, não só emocional. Ensinar, por esse motivo, é mais difícil do que aprender.
eu até preciso que, para mim bem ensinar, vocês gostem de mim. E quem antipatiza comigo vai ter muito mais difícil de aprender. Fica sempre um conflito entre aquilo que eu queria dizer e aquilo que eu disse. Nós somos assim, eu e todos vocês. As palavras nem sempre nos interpretam com a fidelidade que nós gostaríamos. Muito mais eu poderia ter dito no curso. Mas essa vontade de agregar outros conhecimentos teve que ser contida para o curso caber dentro do plano de ensino elaborado pela nossa pedagoga aqui do curso que coordenou. Quando eu apresentei para ela os conteúdos programáticos que eu queria desenvolver, aí ela disse assim, não, isso aqui está muito grande, isso aqui está errado aqui, isso aqui está... Então, ela fez um plano de curso para que o curso tivesse a extensão de 2 meses. Um curso de treinamento como esse. Mais que esse tempo ele ficaria fora da visão pedagógica da nossa profissional. Então agora que eu sustentei as razões do curso, seus objetivos, estava dando os conteúdos. Agora estou explicando os objetivos. Eu vou apresentar para vocês 60 perguntas. As 60 perguntas são múltipla escolha. Vocês podem resolver essas 60 perguntas com bastante facilidade. Tá? Vocês façam de duas maneiras. Peguem as 60 perguntas sem consultar os cursos passados. Vão ver o que ficou armazenado no consciente. Respondam as 60 perguntas, vocês vão tê-las aí gravadas. Respondam as 60 perguntas, né? E atribuam a si próprio uma nota, quanto que tiraram. Depois, você consulte uma por uma das respostas nas aulas, que você terá uma outra nota, certo? Faça uma média entre as duas. Essa vai ser a sua nota. Faça uma média. Primeiro, das perguntas que vocês elaboraram, sem nenhuma consulta. Essas que estavam no consciente. Muita coisa estava guardadinha no inconsciente. Vocês vão lá na aula a qual a pergunta se satisfaz com a resposta. Se lembra, que estava no inconsciente. Daí vocês trazem para o consciente e respondem. Tá? Com duas consultas. A média é a sua nota. Olha, os alunos que preencherem no site que nós disponibilizamos no curso essas perguntas e tirarem uma nota acima de 6, nós enviaremos o certificado de conclusão de curso. Certo? Não há por que não todo mundo não tirar 10. Tá? Vou então agora mostrar para vocês as perguntas. Não vou ler umas por uma. Aqui está um bloco de perguntas. A primeira, a linha de contorno de uma lã será uma noção geográfica, uma noção estatística ou uma noção de sinal? Então, dali você vai achar lá na primeira aula o que é a linha de contorno e saber e responder ali. Tá? Então, aqui tem 7 questões. Aqui tem outras questões. Todas essas questões, elas estão
dentro do conteúdo da aula, já respondido ao longo da aula, sem nenhuma complexidade. Sugiro que vocês copiem elas, façam com a mão, inclusive se quiserem discutir com outros colegas. Questão 23, num ponto a ponto, a quantidade mínima de sinal recebido é 2 sinais? 3 sinais? 1 sinal? Se está recebendo 10 sinal. Bom, não estou perguntando se está, tem a quantidade mínima. Né? Aí discute com o outro. Façam assim, esse enriquecimento cultural com os colegas. Façam um enriquecimento. Aqui tem outro grupo de perguntas. Outro, 35 até a 41. 46. Tudo perguntas bonitas. Tudo perguntas bonitas sobre o que nós estudamos. Tá? Umas perguntinhas que eu fiz ali, claro que quando for corrigido para atribuir a nota, eu não vou considerar. Você recomendaria esse curso para outra pessoa? Por favor, responda. Não vai entrar na nota. Pode responder não, que não contará como nota errada. Certo? Essa aula de hoje termina aqui. Olha, a nossa maior fonte de informação é o próximo, não é os livros, não é a televisão. Nós mais aprendemos com as pessoas, uma com as outras. Estamos sempre nos formando, nos informando com outras pessoas. Nós estamos somando educação, conhecimento, cultura, arte, filosofia, sempre aprendendo uma outra pessoa, uma fonte de informação muito grande. É a fonte de informação mais poderosa que nós temos na nossa raça. Peguem essas questões e discutam com os colegas. O que tu acha dessa? Eu acho que isso aqui ele perguntou errado, essa aqui não concorda, acho que nenhuma dessas respostas satisfaz, essa aqui está muito bom. Façam isso, porque uma pergunta leva a uma resposta que leva a outra pergunta e o assunto daqui a pouco não é nem mais a pergunta original. Mas tudo que está sendo discutido é importante. Entendeu? Bom, uma linha curta. Hoje eu descanso, vocês trabalham. Vai ser fácil para mim hoje, porque termino aqui, mas vocês têm um trabalhão para fazer em casa. Bom tema de casa. Até o encerramento da próxima aula.